A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito das Telecomunicações, tem a honra de apresentar o webinar O 5G e os Desafios na Área da Saúde, entrando na era da telemedicina. Evento promovido pela referida comissão, com o apoio das comissões de Direito Médico e de Saúde e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Arnoldo de Freitas Júnior, vice-presidente da Comissão das Telecomunicações da OAB São Paulo. Perdão, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a este novo evento realizado pela Comissão de Direito das Telecomunicações. Agradeço desde logo a equipe técnica de bastidores aqui da OAB, que viabiliza esses eventos, esses webinários. Agradeço também os nossos 3 convidados de hoje, a generosidade, a disponibilidade para essa próxima 1h30 para compartilhar conosco seus conhecimentos, experiências e a visão de vocês relacionada com o tema do nosso evento. Os nossos 3 convidados hoje são pessoas que têm relevante participação aí no desenvolvimento das telecomunicações no Brasil, já há algumas décadas. São eles o André Machado Fonseca, presidente da QMC Telecom do Brasil atualmente. Ele é engenheiro eletrônico e atua já há 3 décadas quase com assuntos diretamente relacionados ao desenvolvimento de infraestrutura e de prestação de serviços de telecomunicação. O Wilson Cardoso, que é o diretor de soluções da Nokia para a América Latina. Ele é doutor em engenharia das telecomunicações e, da mesma forma que o André, há algumas décadas já tem dedicado seus esforços aí para o desenvolvimento do setor de telecomunicações. E o Ricardo Dickmann, que é engenheiro mecânico, gerente de infraestrutura na Conexis Brasil Digital e diretor na Fiesp e conselheiro na CNI, sempre na área de infraestrutura. O evento que nós vamos fazer hoje foi dividido em 4 partes. Nas primeiras 2 partes, o André e o Wilson vão nos esclarecer ou nos explicar o que viria a ser efetivamente a tecnologia 5G, quais as diferenças dela para as tecnologias anteriores e para nós advogados, né, por que com essa nova tecnologia aplicações serão possíveis e até então não eram. Vão nos esclarecer também sobre algumas condições técnicas necessárias para que essas aplicações novas, que efetivamente o Brasil possa entrar na era da telemedicina. Na terceira etapa do trabalho, o Ricardo vai compartilhar conosco a sua experiência com questões jurídicas, regulatórias e técnicas também, relacionadas com a implantação da infraestrutura que, ao final, viabiliza todas as aplicações do 5G. E na quarta e última parte do trabalho, nós pretendemos responder as perguntas que vocês que nos assistem farão. E aqui eu ratifico a informação prestada inicialmente, nós temos o chat e o Q&A, e nos 2 canais vocês podem encaminhar as perguntas. Passo logo a palavra, então, ao Wilson, para que a gente comece os trabalhos efetivamente. Bom dia, Wilson, obrigado. Bom dia, doutor Arnoldo de Freitas, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando informações com vocês, a todos aqui que estão nesse painel para a gente discutir esse tema muito importante para o Brasil, que é o 5G, e vou tentar compartilhar meus slides aqui para a gente guiar na apresentação. Espero que vocês consigam ver minha tela. Aliás, essa é uma das palavras mais usadas no período da pandemia, né? Conseguem ver já? Ok. Bom, vamos falar um pouquinho sobre...
5G e Healthcare, ou sobre e-health, né? Antes de começar a falar um pouco, uma palavrinha só sobre o que é a Nokia hoje. Possivelmente vocês devem ter conhecido a Nokia no passado, para o pessoal que tem um pouco mais de cabelo cinza, né? Dos telefones no passado. A Nokia fornecia telefones, hoje a Nokia não fabrica mais telefones. Nós licenciamos a tecnologia, uma empresa finlandesa também, chamada HMD, que produz os telefones com o nome Nokia, e nós trabalhamos com infraestrutura de telecomunicações. O que é infraestrutura de telecomunicações? São os equipamentos que estão na rua, que conectam a nossa banda larga. Então, a nossa banda larga móvel e fixa, são as redes de óticas que estão por trás disso, são todos os equipamentos de core, de núcleo de rede, que conectam tudo isso. Em resumo, a gente fala que no Brasil, de cada 2 conexões feitas à internet, uma passa por redes fornecidas pela Nokia, que estão aí dentro das grandes operadoras e provedores de internet locais no Brasil. Bom, vamos começar um pouquinho sobre a evolução tecnológica, e essa evolução, apesar do tema ser 5G, eu até falo que essa evolução continua com o 6G. Porque hoje nós estamos implantando o 5G, mas já começamos a pesquisa do 6G, e eu espero daqui a 10 anos estar começando com vocês, com todos, sobre o 6G. Mas vamos falar um pouquinho do passado. No passado, nós tínhamos o 2G, que era voz, né? Muitos de nós começamos a usar telefonia celular com os primeiros aparelhos, o famoso Nokia tijolão, que era 2G, e fazia voz, realmente. Com o 3G, nós começamos a entrar na área dos dados, um pouco de banda larga. E o que aconteceu nisso? Começou-se a baixar os custos de voz nas redes de telefonia celular e começou-se a dar muito mais capacidade. Começaram a aparecer os famosos planos de voz ilimitados. Os custos de voz foram abaixando e começou-se a aparecer os planos de dados limitados com o 4G. 4G trouxe muito mais dados, começou a possibilitar a conexão de máquinas, e agora nós temos o 5G. O que faz o 5G? O que nós estamos fazendo no 5G é conectar muito mais máquinas, trazendo um custo muito mais baixo de dados e otimizando a rede para a conexão de máquinas. E o 6G, o que ele vai fazer? Ele vai otimizar a conexão das máquinas. Praticamente, nós engenheiros, o que nós fazemos? A gente consegue atender uma necessidade do mercado e já traz alguma coisa para o futuro. E em cada geração tecnológica, nós vamos melhorando e trazendo novas funcionalidades, e as gerações anteriores elas vão ficando quase que obsoletas ou sem valor para o mercado. Então, o que nós estamos vivendo hoje? É o 5G, e até numa visão um pouco da Nokia hoje, o 5G é para a conexão das máquinas, é para a conexão das coisas. Claro que vai servir para a conexão de voz, vai servir para a conexão de dados, mas o grande foco do 5G é a conexão de máquinas, é produtividade. Tanto que a Nokia, nós fizemos um estudo em conjunto com a consultoria Omdia, isso está disponível, inclusive depois, doutor Arnoldo, eu posso distribuir um link para todo mundo que quiser. A Nokia, nós fizemos um estudo que, no caso do Brasil específico, nós estimamos um ganho de produtividade para o Brasil de 1,2 trilhão de dólares nos próximos 15 anos com a adoção de 5G. Aonde vai ser a adoção de 5G? Vai ser numa mina de ferro, por exemplo, da Vale do Rio Doce, que hoje nós começamos projetos nessa área, aonde eu vou colocar uma rede 5G e vou tirar o motorista do caminhão. Quando eu tiro o motorista do caminhão, eu faço com que a mina trabalhe 7x24, o motorista sai de uma área de risco, vai para um container com ar-condicionado e fica supervisionando o caminhão e comandando o caminhão por joystick, né, por exemplo. Eu vou controlar toda a produção em fazendas agropecuárias. Vou fazer com que as máquinas otimizem a colheita, por exemplo. Vou otimizar o uso de pesticidas, água e implementos agrícolas, que são 70% dos custos de plantação. A agricultura é 20% do PIB brasileiro. Então, isso é fundamental quando a gente fala do 5G. São ferramentas para aumentar a produtividade, a conectividade, e nós vamos explorar um pouco mais para isso na frente, na área de saúde. O que é o 5G? O 5G, na verdade, ele tem 3 grandes blocos construtivos. O que está em azul claro em cima é o primeiro grande bloco construtivo, que nós chamamos de banda larga extrema. O que é a banda larga extrema? É a banda larga que todos nós temos nos nossos smartphones hoje, e isso vai ser melhorado. Então, o que nós estamos dizendo como melhorado? 2 meses atrás, aqui no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba,
nós mostramos uma conexão de 4 gigabits por segundo num smartphone. Eu pergunto hoje, quem tem uma conexão de 4 gigabits em casa? Ninguém no Brasil. Nós vamos estar dando conexões de 4 gigabits com 5G. Aí vocês podem perguntar, para que eu preciso de 4 gigabits? A resposta é, não sei, no smartphone. Assim como nós não sabíamos do 4G, porque nós precisaríamos de conexão de 20 megabits por segundo. E hoje, muitas vezes, a gente fica agoniado com a falta de velocidade. Claro que vão começar a criar essas aplicações e talvez, está dizendo, vou retirar o meu não sei, dizer o seguinte, você imagina levar 4 gigabits por segundo de conexão para uma ambulância. Eu posso conectar um equipamento diagnóstico numa ambulância diretamente no hospital e ganhar minutos no diagnóstico. Estamos falando do nosso tema aqui, focado mais na parte de medicina. Se a gente ir para o bloco direito, que a gente chama de Critical Machine Communication, o que é o Critical Machine Communication? É a redução da latência. O que é a latência? É o tempo que a informação demora para sair do nosso telefone e até a rede ser processada e voltar. Hoje, nas redes 4G, essa latência total é de 40 e 50 milissegundos no Brasil, extremamente em linha com o resto do mundo. Né? Se a gente para os Estados Unidos, Japão, Coreia, em redes 4G, nós vamos encontrar as mesmas latências. O que nós estamos falando com o 5G? De reduzir essas latências para 4 a 8 milissegundos. Por que reduzir a latência é importante? E mais importante ainda é outras aplicações, porque eu preciso controlar robôs. Se eu tiver uma latência de 4 milissegundos, por exemplo, 8 milissegundos numa rede, e estiver dirigindo 80 km por hora, se alguém atravessar a frente do meu carro, eu vou atropelar essa pessoa. Se eu tiver latência abaixo de 8 milissegundos, eu vou ter tempo suficiente para processar a informação e não matar essa pessoa que está na frente do meu carro. Se você tiver dúvida da importância de latência, pergunte para o seu filho ou sobrinho de 14 anos se ele acha importante a latência no game dele. Ele vai te responder em mais rápido que alguns milissegundos, porque ele vai falar assim, toda vez eu tenho problemas no meu Minecraft ou qualquer outro joguinho, quando eu estou jogando, a minha latência é muito alta. E o terceiro grande bloco é o Massive Machine Communication. Isso é conectar milhões de sensores por quilômetro quadrado. Qual a dificuldade que a gente tem com a rede 4G hoje? Nós não conseguimos conectar milhões de sensores por quilômetros quadrados. A gente consegue conectar milhares. Nós estamos falando de conectar milhões, e isso é importante quando a gente vai falar para frente. Não vou entrar em muitos detalhes. A gente viu aqueles 3 bloquinhos lá no triângulo, né? O Evolved Mobile Broadband, a conexão, a redução da latência e os milhões de sensores. Isso vai acontecer no tempo. Quando a Coreia, Estados Unidos, Japão decidiram lançar as redes 5G em 2018, eles começaram pela banda larga móvel. Por quê? Eles já tinham a rede 4G esgotada, eles não tinham mais como crescer a rede 4G. Então, eles fizeram esse arranjo tecnológico e focaram na banda larga, que era para continuar crescendo no mercado. Agora, em 2020, que nós começamos a ter as especificações técnicas, que são esses R15, R16, R17, que são os releases do órgão de padronização maior que existe no mundo hoje, que é o 3GPP, onde estão todas as empresas de telecomunicações, fabricantes e operadoras, onde nós criamos as especificações técnicas que nos permitem construir as redes e aparelhos de telecomunicações. Então, se você, senhores e senhoras, verem, em 2020 agora, que nós criamos as especificações técnicas que nos permitem criar a base tecnológica para conectar as máquinas na rede. E mais para frente ainda, somente no final de 2021, nós vamos ter todas as especificações técnicas para ter o 5G na sua capacidade total. A gente tem 5G hoje? Sim, temos. Temos 5G para banda larga móvel. Mas se a gente quiser explorar aquele 1,2 trilhão de dólares que eu comentei antes, nós vamos precisar desses 3 blocos construtivos do 5G para poder crescer. Bom, e por que ter milhões de sensores por quilômetro quadrado é importante? Aqui está um exemplo da L'Oréal, onde tem um sensor que vai na unha de uma pessoa, e com esse sensor extremamente pequeno, 2 milímetros de espessura, 9 milímetros quadrados de área, que não tem bateria, ele se conecta a um smartphone e eu consigo medir uma série de informações, até a qualidade do ar que está em torno dessa pessoa.
Para que serve isso? Por exemplo, monitorar a exposição a raios infravermelhos, pólen. Tem pessoas que são alérgicas a pólen. Eu pergunto hoje, se você for alérgico a pólen hoje, como que o médico pode determinar seu nível de alergia a pólen e seu nível de exposição? Não tem. Eu posso ainda... Esse é o exemplo do sensor. E tem outros sensores que eu poderia trazer aqui. Estão sendo desenvolvidos sensores para controlar batimento cardíaco, sensores para controlar glicemia, sensores para controlar a pressão arterial. Qual é o grande dilema? Vamos começar a falar um pouco de saúde, então. Qual é o grande dilema da saúde hoje? É a prevenção. Se nós conseguirmos, tivermos os meios, e esse é o grande ponto hoje, de conectar todas as pessoas com sensores que vão garantindo que nós tenhamos o monitoramento contínuo das pessoas e fazendo a prevenção contínua, com certeza todos os custos de saúde vão ser diminuídos. Esse é o grande ponto. Nós vamos poder trabalhar muito mais na prevenção agora do que na terapia. Esse é um dos grandes pontos que a gente pode trazer com esses milhões de sensores conectados, e esse é uma das bases fundamentais que a gente tem no 5G e vamos explorar para frente antes. Por que nós não fizemos isso antes? Porque a gente não tinha como conectar. Então, todo mundo está começando a pesquisar no mundo tecnologias que possibilitam a criação desses sensores, a certificação disso nos órgãos competentes, nas diversas Anvisas, FDAs, através do mundo, para quando a gente tem a rede 5G disponível, comece a conectar esses sensores para fazer isso. Para isso é fundamental, e com certeza meus colegas vão falar disso, nós precisamos de espectro. A Anatel está trabalhando no edital de frequências, e claro que nós vamos precisar combinar diversas frequências. Eu vou botar aula de física, todo mundo, no colegial, né, ou no curso médio hoje. O que acontece? Quando nós trabalhamos com frequências mais altas, como a gente está mostrando aqui, 26, 28 GHz, nós trabalhamos com comprimentos de ondas menores. Então, o que significa comprimentos de ondas menores? As antenas que vão estar na rua são menores, possibilitando que elas sejam conectadas em qualquer ponto das ruas. Ou seja, eu vou ter antenas do tamanho de uma caixa de sapato que eu vou poder pôr num poste. Mas qual que é a desvantagem de trabalhar com essas frequências mais altas? Eu posso ter antenas muito menores, mas a distância que elas podem cobrir são muito menores também. Então, praticamente, eu vou ter que ter uma antena por quadra. À medida que eu vou para frequências mais baixas, as antenas são maiores, mas eu tenho uma cobertura maior também. Então, o que é o ideal? É ter uma combinação de frequências altas, frequências médias e frequências baixas. Então, a Anatel fez um grande acerto em combinar essas frequências no futuro edital que nós vamos ter agora. O ponto é que nós precisamos ter uma regulação, e com certeza o Ricardo Dickmann vai falar disso, de como combinar tudo isso e possibilitar que isso seja instalado. Sem antenas, não existe 5G. E nós precisamos ter uma regulação para isso no futuro. O que nós temos, então, de tendências no mercado de healthcare ou no futuro? Primeiro ponto é que os custos com saúde estão cada vez maiores, né? E depois da pandemia, com certeza, isso cada vez mais complicado. Outro fator que está aumentando em todas as partes do mundo é que a população mundial está envelhecendo. Nós estamos tendo mais uma, que nós chamamos de, quando a gente fala de saúde também, que a parte de saúde ela está virando quase que um mercado de consumo global. E outro ponto são os processamentos de dados, a quantidade de processamento de dados crescentes que a gente tem com isso. Por outro lado, é um fator interessante, mas, por outro lado, nós temos que proteger e manter esses dados, manter a individualidade das pessoas e o sigilo desses dados. Então, a complexidade que você tem é muito maior. Antes, eu guardava, talvez, uma ficha do paciente. Agora, eu guardo, se eu ficar monitorando diversos pacientes durante o dia inteiro, a vida desses pacientes completamente. Então, esse é um fator fundamental que nós precisamos analisar de como fazer no futuro. Bom, o que nós estamos falando, então, em termos de conectividade e 5G? É um pouco do que a gente está falando. Nós temos a oportunidade agora de mudar para um sistema de saúde que nós chamamos de em tempo real. É digitalizar e automatizar o sistema de saúde. E como nós fazemos isso? Através de uma infraestrutura de rede e de um conjunto de soluções
que interconectam todas as informações, desde os dados do paciente, a experiência de vida do paciente e a eficiência operacional que nós precisamos na rede. E, para isso, nós temos, então, uma ideia e a necessidade de introdução do 5G na parte inferior, como que nós chamamos de uma rede de alta performance. Essa rede de performance é a combinação de 5G com uma computação em nuvem que vai estar distribuída dentro dos hospitais. E quando eu chamo de computação em nuvem, muita gente fala assim, não, fazendo algumas piadas que aconteceram no passado sobre um governante do país, mas a computação em nuvem eu preciso de hardware, eu preciso de software. Esse hardware vai estar dentro dos hospitais, vai estar dentro das operadoras, vai estar dentro de data centers. E onde eu protejo esses dados? Eu vou ter plataformas digitais que vão controlar essas operações e vou ter aplicações de negócios ainda que vão fazer monitoramento dos pacientes, todo o controle de registros unificados dos pacientes, e, claro, eu vou ter que coordenar os custos relacionados com toda essa rede. Então, quando a gente fala, então, dessa rede de alta performance, de conectividade, que é o 5G, ela tem que ser altamente adaptável, extremamente seguro e garantir cobertura em todos os lugares do país. Então, isso é o grande desafio que nós vamos ter pela frente. Quando nós falamos dessa rede de cloud que vai estar em cima do 5G, nós temos que tirar as fronteiras da rede, aumentar a visibilidade, o controle de acesso e a combinação dessas nuvens privadas, das nuvens públicas do processamento na borda da rede. Quando nós falamos das plataformas digitais, nós temos que ter o acesso direto às aplicações de saúde relacionadas aos pacientes. E como nós estamos fazendo isso? Para dizer que é muito futurologia, a Nokia, nós implementamos essas soluções numa experiência piloto no hospital da Universidade de Oulu. Inclusive, depois eu passo um link também para todos. Esse tem um link no YouTube que mostra esse hospital. É um dos maiores hospitais na Finlândia, um hospital que tem 45 quilômetros de corredores, 1.000 leitos e 6.700 profissionais. O que é que nós fizemos no nosso hospital? Esse hospital foi completamente conectado, digitalizado com 5G. Bom, um dos primeiros pontos que foram feitos, todos os assets, todos os elementos que tem dentro do hospital, eles foram conectados a essa rede 5G através de tags, pequenas etiquetas digitais, que possibilitam dizer aonde estão, desde uma cadeira de rodas até uma incubadora, até um leito, a serem descentralizados, serem compartilhados e gerenciados centralmente. Eu imagino que no Brasil não existem esses problemas de gerência de assets dentro do hospital. A gente tem um controle muito bem do que acontece tudo dentro do hospital aqui. Brincadeira. Eu falei com alguns amigos meus de hospital e disse que o mesmo caos que acontece na Finlândia acontece aqui, e os hospitais nossos ainda são um pouco maiores que esse. Né? Outro segundo ponto é garantir a localização em tempo real desses elementos no hospital e garantir um melhor uso deles. Né? Se eu tenho lá tenho 10 pavilhões ou 10 alas no hospital, eu não vou buscar uma cadeira de roda na ala número 10 se eu estou na ala número 1. Se eu sei que tem uma cadeira de roda disponível na ala número 2, eu vou na ala número 2 buscar. Então, isso aumenta muito a eficiência das pessoas no hospital. Um dos maiores problemas que existem em todo o mundo, nos hospitais, não é o material, não é o imobiliário, não são os equipamentos, são as pessoas, são os técnicos. Então, isso, a gente começa a maximizar o uso disso. O segundo ponto, a gente comentou disso, a gente começa agora, então, a possibilitar com essa localização, reduzir o tempo significativo das pessoas que estão buscando essas informações. O segundo grande ponto foi o uso de robôs para entregar medicamentos da farmácia nos quartos. Em média, as enfermeiras andavam 10 quilômetros por semana somente para ir buscar os medicamentos na farmácia e entregar nos quartos. Por razões éticas, não foram ditos quantos erros aconteciam de remédios entregados errados pelas enfermeiras. Mas com o robô, o erro é zero. Se a gente imaginar no tempo de pandemia agora, existe um segundo efeito que a gente começou a medir lá. Qual é a vantagem? O robô ele pode passar por uma desinfecção muito mais rápida e muito mais efetiva que o ser humano. E por uma área
e eu posso entrar numa área de contaminação e sair muito mais facilmente. Então, o ganho agora na época da pandemia foi enorme. Então, a função básica da enfermeira no hospital é cuidar de paciente, não é ficar buscando medicamento na farmácia. Não é ficar buscando comida no refeitório. É fazer realmente interação com o paciente. E, com isso, a gente ganha eficiência. Faz sentido isso? Tremendamente. Então, o que nós estamos falando nessa jornada de digitalização? Muito do que nós falamos aqui, a gente pode começar com 4G. Mas lembrando aquele nosso triângulo lá, que nós tínhamos as 3 fases de implementação do 5G, o que nós podemos começar a fazer hoje? É conectar ambulâncias nessa primeira fase, que nós temos a banda larga estendida, é conectar ambulâncias para diagnósticos remotos, é trazer telemedicina para dentro da ambulância já, e fazer o controle remoto de diagnósticos com feedbacks de vídeo. Nas próximas fases, trazer o que nós chamamos de haptic feedbacks. Eu vou tentar explicar agora para diagnósticos remotos. Mas o que é o haptic feedback? Eu tenho uma luva que, justamente por ter aquela baixa latência do videogame e óculos de realidade aumentada, realidade virtual, eu consigo fazer com que um técnico remoto eu tenho as mesmas sensações de um técnico fazendo um diagnóstico de toque, por exemplo, eu consigo ter as mesmas sensações, a mesma pressão, eu vou guiando o técnico e eu vou tendo as mesmas sensações como se estivesse tocando a pessoa a 400, 500 quilômetros de distância. No caso do Brasil, eu até vou parafrasear uma frase do presidente da Anatel, o senhor Leonardo Euler, nós fizemos uma live essa semana em conjunto, e ele tocou muito esse tempo de saúde, que o nosso déficit de médicos no Brasil são de 200 mil médicos. E nós formamos 20 mil médicos por ano. Então, se nada acontecesse, nós demoraríamos 10 anos para solucionar o nosso problema de médicos. E ainda fora a distribuição geográfica, né? O nosso país é enorme. Então, pegando até a frase do Leonardo Euler, seria fundamental que a gente tivesse mecanismos que nós pudéssemos otimizar o uso dos nossos especialistas médicos, porque com um técnico em medicina, que é forma muito mais rápido, o enfermeiro, eu poderia ter os especialistas em lugares centralizados e maximizar o uso disso através do país com essas tecnologias de conectividade. Então, é isso que a gente vê como evolução do 5G. Nós temos 3 grandes blocos construtivos, isso pode ser aplicado à economia, à saúde é um dos grandes ganhos, mas é fundamental que nós tenhamos a tecnologia disponível e todo o marco regulatório e não somente o marco regulatório, e meus colegas vão explorar isso mais para frente, todas as condições para trazer isso para o país. Nós estamos falando de 1,2 trilhão de dólares de benefício econômico, mas só na saúde, com certeza, nós poderíamos ter agora, principalmente nessa fase de pandemia e na fase de pós-pandemia, um grande ganho para o país. Ganhos de vidas e ganhos operacionais. Doutor Arnoldo, acho que era isso minha introdução aqui, espero ter atendido a expectativa e vamos ficar aqui para a parte de perguntas e respostas depois das apresentações. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Wilson. Atendeu muito mais do que a expectativa, quer dizer, realmente há um mundo de aplicações que serão exploradas, né, para a área de saúde. E eu gostaria de deixar com você já uma pergunta, para que na última etapa aqui do evento você responda. O nosso amigo José Márcio Carvalho da Silva, ele perguntou: os aparelhos eletrônicos precisarão sofrer algum tipo de modificação para que os usuários possam usufruir todo o potencial do 5G? Passo a palavra agora ao André, para que dê sequência aos trabalhos, compartilhando conosco a tua experiência. Bom dia, André, obrigado aí por tua disponibilidade também. Bom dia, doutor Arnoldo, bom dia aos amigos Ricardo, doutor Wilson. Queria agradecer o convite da OAB em nome do doutor Arnoldo. Eu preciso para compartilhar aqui, Wilson, acho que você pare de compartilhar aí. Ótimo, já entrou aqui, deixa eu só colocar no modo de apresentação. Arnoldo, está vendo minha tela? Estamos sim. Perfeito. Bom, antes de mais nada, como eu já agradeci ao convite, queria também agradecer a doutora Ana, nossa talentosíssima diretora jurídica da QMC, que
está sempre me ensinando aí mais e mais sobre os aspectos jurídicos, legais, regulatórios desse negócio que para nós é tão relevante, como o Dr. Arnoldo entregou aí, é uma vida dos três aqui, e do Dr. Arnoldo também nessa área de telecom, e a doutora Ana sempre foi uma grande inspiração. Eu costumo dizer que uma empresa como a QMC, e eu vou apresentar um pouco do que a gente faz, porque diferente de uma Nokia, que, como o Wilson esclareceu, basta dizer que a Nokia já não faz mais os telefones, mas todo mundo conhece a Nokia. A QMC é uma empresa já bastante nova, comparado com empresas de centenas, né, de quase uma centena de anos, como a Nokia e os concorrentes dela. Eu próprio venho de um concorrente dela aí, por muitos anos também, atuando na indústria, mas a QMC é fruto de uma necessidade de negócio, de um gap que havia no mercado, e um modelo que veio para viabilizar a construção de muitas dessas redes que o Wilson já comentou. Então, eu vou ter, até para o bom entendimento da nossa audiência, explicar um pouquinho da QMC Telecom também. Bom, o script da conversa vai ser mais ou menos falar da QMC, como eu já comentei, mas apresentar o que é, uma vez entendido o modelo e o que uma empresa como a QMC faz, a relevância do negócio de saúde, de hospitais, para uma empresa como a QMC, do ponto de vista de telecom. Vou dar um exemplo da importância de conectividade em ambientes assim, em ambientes indoors de hospitais. A gente pouco teve tempo para planejar tudo isso, mas eu vi um monte de complementaridades já a apresentação do Wilson, coisa que eu e o Ricardo falávamos aqui antes de começar, que o Wilson ia cobrir muito bem, como sempre, essa parte das aplicações, do que vai ser possível, de antever o futuro. Isso é coisa que o Wilson faz aí com maestria há tantos anos no Brasil, e tem uma visão muito grande do mundo. Mas eu vou dar um exemplo que, inclusive, ele falou já do 5G, e é um exemplo que acontece hoje. E ele chegou a comentar que já é possível fazer com o 4G, né, e já deu a perspectiva de como seria com o 5G. Acho que vai ser bacana para complementar o entendimento. E aí vou tentar me deter mais nos desafios que hoje a gente tem para fazer todas essas maravilhas aí acontecerem. Bom, a QMC é uma empresa multinacional que foi fundada em Porto Rico há menos de uma década, em 2011. A gente rapidamente vem expandindo pela América Latina. Hoje a gente está em todos esses... eu vou abrir meu laser aqui. Em todos esses países que vocês veem na tela. A gente já está operando no Brasil desde 2012 e por conta desse gap que surgiu, que eu comentei há pouco com vocês, a gente teve a oportunidade de crescer muito rapidamente, não só na América Latina, mas principalmente no Brasil. E isso tem acelerado o desenvolvimento das nossas infraestruturas. O que é essa infraestrutura que a QMC faz? A QMC basicamente faz o que a gente chama de DAS, que é a sigla para Distributed Antenna Systems, ou basicamente a cobertura indoor dentro de empreendimentos, dentro de um shopping, dentro de um centro de exposição, dentro de um hotel ou dentro de hospitais, que a gente vai explorar mais aqui. Além disso, nossa primeira solução, antes mesmo do DAS, foram as famosas torres, que todo mundo conhece. É aquela que basta abrir a janela, vocês vão encontrar várias por aí. A gente detém muitas dessas torres hoje na América Latina toda, além também de um produto mais recente, que são as small cells, que são pegar os equipamentos das torres, equipamentos menores, equipamentos inventados e aí comercializados pela Nokia, por exemplo, e colocá-las ao nível da rua, colocá-las em pontos de ônibus, colocá-las em fachadas, para prover uma cobertura mais próximo do usuário. É essa cobertura próxima que, dentre outras coisas, ela propicia a tal da latência que o Wilson comentou, que é o sinal ser mais rápido trocado entre o celular e a rede. O sinal passa a estar a poucos metros dos nossos aparelhos, dos nossos devices andando na rua. A gente tem muitas dessas estruturas no Brasil. Hoje, se vocês verem um ponto de ônibus em São Paulo e vocês acharem estranho o tamanho daquela estrutura, aquilo é uma estrutura da QMC. A gente detém aí o direito exclusivo de todos os pontos de ônibus e a gente vem impondo vários desses totens em pontos de ônibus em São Paulo. Opa, não está passando aqui. Aqui. Só para vocês entenderem um pouco quem está por trás de tudo isso, uma empresa como a QMC é necessário ter vários fundos de investimento fortes para bancar tudo isso que a gente faz. A gente basicamente é uma empresa, como eu comentei, de muitos advogados e por isso a importância de ter uma área jurídica liderada e tão bem liderada pela doutora Ana, mas sem sombra de dúvidas, depois de 7 empresas nesse ramo de telecom,
é a empresa que tem mais advogados per capita que eu já trabalhei, além de financeiros. Nós somos uma empresa que basicamente levanta capital e desenvolve esse capital em forma de redes de telecom. É isso que a gente faz e é por isso que a gente tem que ter fundos de muita bala para poder financiar todos os investimentos que a gente tem que fazer todo ano em comprando equipamentos e soluções, seja de uma Nokia, seja de uma Huawei, seja de uma Solid, que é um dos nossos maiores parceiros, para fazer essas redes e depois alugar essas redes para as operadoras. Falando um pouco de como funciona esse modelo, e um único slide para ilustrar isso, a QMC e empresas como a QMC, conhecidas como Neutral Hosts, ou Tower Companies, são as empresas que detêm essas infraestruturas básicas. Então, aquela torre que eu já comentei, as antenas dentro de um hospital, por exemplo, como o Wilson comentou, ou as small cells que eu já comentei ao nível da rua, toda essa infraestrutura é comprada, investida e desenvolvida por uma empresa como a gente. Hoje nós vamos focar mais no indoor, para falar um pouco de como a medicina vai, né, já está se reinventando graças à possibilidade de dentro desses ambientes. O que é o indoor, um pouco mais em detalhes, para vocês que não são tão familiarizados com essa tecnologia, entendam. Basicamente, a cobertura indoor ela tem 4 componentes que a definem. Uma sala de equipamento, que aqui vocês veem alguns exemplos de salas de equipamento que a gente constrói, geralmente numa área, digamos, morta do empreendimento. Então, vocês imaginem um subsolo de um prédio comercial ou uma área técnica de um shopping center, áreas que não têm apelo comercial para aquele empreendimento ganhar dinheiro. A gente desenvolve toda essa infraestrutura, instala esses equipamentos, compra e instala esses equipamentos para poder conectá-los aos equipamentos das operadoras. As operadoras, basicamente, no modelo, alugam o direito de conectar o nosso equipamento QMC, esse aqui é um bom exemplo de um equipamento nosso, e aí distribuir os sinais lá dentro. Um segundo elemento dos 4 que é necessário para essa distribuição são os cabos coaxiais e óticos que a gente espalha por todo o prédio. Então, a gente sai dessa sala, espalha pelo prédio essas várias fibras e cabos óticos para poder conectar o terceiro elemento, que são as RRUs, conectadas aqui via os cabos óticos, e desse terceiro elemento a gente vai para o 4º e último elemento, que são as antenas. Aqui tem exemplo de 4 antenas que são conectadas via cabos óticos da RRU, dessa distribuidora de sinal para as antenas. Essa distribuidora de sinal geralmente fica nos pisos, ou uma a cada alguns pisos, depende muito das características técnicas de um projeto, mas esses são os 4 elementos que definem bem o que é um DAS, um sistema de cobertura indoor, num hospital, por exemplo. O que é o setor de hospitais hoje para uma empresa como a gente? É só um dos setores mais importantes da nossa área de DAS, da nossa área de cobertura indoor. Hoje nós já temos casos aí de quase 25 hospitais construídos, com quase uma centena de equipamentos de operadora conectados, distribuindo sinais dentro desses hospitais. Eu vou passar muito rapidamente alguns exemplos, para a gente não perder o tempo aqui precioso que a gente tem, mas é para vocês já imaginarem e verem como que isso acontece na vida real hoje. Que hospitais são esses? Esse é o Hospital Barra d'Or, um dos hospitais mais tradicionais do Rio de Janeiro. Ele é coberto pela QMC e tem sinal hoje dessas 3 operadoras. Essa definição aqui, eu não vou perder muito tempo, mas trata-se do tipo de cobertura das antenas que tem lá dentro. MIMO é uma cobertura de múltiplas antenas, é onde o sinal, inclusive, é mais eficiente, é mais rápido. E um sistema ativo, ele difere entre sistema ativo e passivo, é um baita de um techniquez que eu não vou perder tempo também, mas quando o sistema é ativo, ele é mais competente ainda, ele é mais poderoso ainda, e quando ele é MIMO, ele é ainda mais poderoso. Ele poderia ser SISO, que seria basicamente uma antena distribuindo o sinal. MIMO são múltiplas antenas, múltiplo interface, recebendo esse sinal e distribuindo esse sinal. É um hospital de tamanho médio para grande, é um hospital que demanda um investimento aí na casa de 3, 4 milhões de reais só para prover o sinal lá dentro. Temos dezenas de outros casos. Copador já é um hospital maior. Esse caso a gente só tem a Vivo hoje, mas o sistema sempre é preparado para receber mais operadoras, então a gente espera que outras operadoras vão acabar provendo o sinal. O Copstar, que é um dos hospitais de luxo do Rio de Janeiro, se não o de maior poder aquisitivo do Rio de Janeiro, já é um hospital menor, mas que vocês imaginam todo mundo que está hospitalizado no hospital desse, chega no hospital com um device, um celular, muitas vezes um laptop, um iPad. Essas pessoas, sem um sistema desse, elas simplesmente estão desconectadas do mundo lá dentro.
caso em Belo Horizonte, já um hospital de tamanho médio para grande, mas com fluxo gigantesco de pessoas. Aqui a gente tem as 3 operadoras, Claro, TIM e Oi. São Luís, isso mostra, nós temos hospitais no Brasil inteiro, a demanda vem de todos os lugares. A gente pode acabar imaginando que São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, o eixo acaba, né, de onde está o maior desenvolvimento econômico do país, mas a gente tem estados que, mesmo não tendo o mesmo desenvolvimento econômico, por conta, inclusive, disso, tem uma cobertura celular da rede outdoor ainda pior. E isso faz com que seja mais importante ainda você ter uma rede dentro desses hospitais atuando dedicadamente para atender o sinal lá dentro. Santa Lúcia, em Brasília, o Hospital Santa Lúcia é o segundo hospital da rede Santa Lúcia, também Santa Luzia, em Brasília, já um hospital maior. Esse hospital está conectado com outros hospitais no que a gente chama CEDAS, então a gente tem uma cobertura em um hospital, tem uma cobertura no segundo hospital, e só uma daquelas salas, eu vou explicar mais à frente por que isso pode ser importante, viabiliza uma cobertura mais fácil, é onde você tem uma única sala de equipamentos atendendo mais de um hospital. Nesse caso, a gente tem que pegar uma rede de fibra ótica, sair de um hospital e conectar o outro hospital que não está, obviamente, no mesmo local. Hospital do Coração do Brasil, também em Brasília, esse é o outro que eu comentei, que está conectado. Enfim, temos outras dezenas de casos. Mas vamos entrar agora falar um pouquinho desse benefício, explorar um pouco o que o Wilson já explorou tão bem, mas do que já está podendo ser feito hoje, não é nem 5G ainda, e vai ser, mas com 5G vai ser potencializado, como o Wilson já explicou tão bem. Esse exemplo vem de uma pesquisa feita pela Zebra Technologies, que é uma dessas empresas que trabalha com o que eles chamam de tecnologias de vantagem competitiva. São aquelas empresas que trazem eficiência para os processos. Esse caso é um caso que o Wilson explorou quando ele falou dos tags conectados. E aqui eu vou entrar até um pouco mais a fundo em alguns dos comentários que ele fez. Essa pesquisa, feita há quase 2, 3 anos, ela basicamente explorava quantos dos hospitais, perguntando para os diretores de TI e para os gestores, vão ter algum tipo de sistema de localização de equipamentos e pessoas instalados. E aqui está a quantidade de respostas, né? A expectativa, e essa pesquisa profissional é do mundo inteiro, tá? Ela englobou muitos países e 1.500 pessoas em todos os 5 continentes. E é unânime que todos os hospitais em 2022, ao menos, vão ter que ter esse tipo de rastreamento. O Wilson falou dos exemplos de cadeira de roda, eu não vou, obviamente, citá-lo de novo, mas um dos casos que ele comentou era da eficiência em se localizar uma enfermeira, se localizar um medicamento. A pesquisa, ela mostra, e ela toma como uma premissa, que num hospital de 275 leitos, se você reduzir em 4 horas o tempo de alta de um paciente, então você entra lá e fica 2 dias. Se você ficar 1 dia e 20 horas, reduzindo em 4 horas essas 48 horas que você ficaria lá, isso livra 10 leitos. 10 leitos para um hospital é muita coisa, né? E, infelizmente, em tempos de pandemia, todo mundo aqui sabe o que significa um leito livre num hospital. Então, é muito importante trazer essa eficiência, obviamente pelos motivos da pandemia, mas também porque um hospital é um negócio e os gestores do hospital eles têm que assegurar que existem mais e mais leitos disponíveis. Então, essa eficiência que o Wilson já comentou lá no 5G, ela já é possível ser feita hoje. Mas se não tiver conectividade, não se faz nada. Se não tiver redes indoor, não se faz nada. E como eu vou cobrir no próximo slide, é muito importante e é muito difícil colocar essa conectividade hoje em dia. Existem muitos entraves e a gente vai tratar um pouquinho deles já no próximo slide. Além, obviamente, do rendimento, dessa eficiência que se traz, esse monitoramento significa segurança. O Wilson comentou dos exemplos de se errar um medicamento. Também tem um ótimo exemplo que imagina quantas pessoas, e isso acontece muito, existem muitos pacientes que resolvem sair do hospital e não tem nenhum monitoramento. Então, poderia ser feito um monitoramento mais efetivo. A gente sabe por um tag onde a pessoa está e qualquer deslocamento fora daquele andar, por exemplo, bipa nas enfermeiras. A gente pode rastrear os ativos, o Wilson já explorou bastante, eu não vou repetir. E a gente, também muito importante, a gente já vê hoje, e é um grande motivo pelos quais os hospitais procuram a QMC, é localizar os funcionários. É muito complicado, e quem aqui já não teve uma experiência de não conseguir tomar uma alta, ou não conseguir, ou atrasar para receber, por exemplo, o médico, o fisioterapeuta que vai lá no teu pós-operatório, porque simplesmente eles não localizam esses profissionais
num ambiente tão caótico e tão complexo que é um hospital, como o Wilson também comentou, quilômetros e quilômetros de corredores. Então, esse tipo de benefício só é possível com essa evolução tecnológica, com essa conectividade. E com 5G, essa revolução é muito maior. Mas qual é o problema? Não é tão simples assim fazer essas redes. E eu vou comentar aqui 4 dimensões dessas dificuldades. Primeiro, que um hospital não foi feito para esse tipo de coisa. É o básico. Um hospital foi feito para ter leitos, para ter a possibilidade de prover saúde e atendimento de saúde às pessoas. E ele tem paredes enormes, eles possuem, isso é um caso muito curioso, eles possuem essas janelas ecológicas, que inclusive os prédios comerciais hoje também a têm, que são muito importantes, porque elas são ecológicas, elas economizam o ar-condicionado, elas filtram o sol, a energia que vem do sol. Mas adivinha, elas também filtram os sinais celulares. E sem sinal celular lá dentro, você não consegue atender, você tem que desenvolver o que eu comentei, a rede indoor lá dentro. Então, hospital, por si só, já tem essa dificuldade. Paredes muito grossas, paredes feitas, como as janelas, para evitar a transmissão de eletromagnetismo. Né? Todo mundo conhece bem o exemplo das salas de raio-x. Aquela parede aquilo é chumbo, e o chumbo filtra esse sinal. Então, é muito difícil, mesmo pondo uma rede lá dentro, o desafio de design de rede, de RF, de projeto, é muito grande. A gente tem um problema de interferência de sinal. Né? Uma coisa e hoje esse assunto já está superado, eu quero acreditar que esteja, mas os medos que existem com relação à interferência de sinal fora, no ambiente outdoor. Mas dentro de um hospital, você tem inúmeros equipamentos que estão irradiando eletromagnetismo. E você vai colocar um novo equipamento, que são as antenas dessa rede celular. O interessante é que essas antenas, elas na verdade ajudam a diminuir essa interferência de sinal, porque quando você faz uma rede indoor e as antenas estão lá no teto de cada corredor, a potência que a gente tem que colocar é muito baixa. Você não pode colocar a mesma potência de uma antena numa torre, por exemplo, porque senão o sinal vai virar uma bagunça lá dentro. E como os aparelhos eles se conectam a essa antena que está tão próxima deles nos corredores, eles também emitem menos potência. E quando eles emitem menos potência, eles interferem menos. Por exemplo, num aparelho de tomografia e assim por diante. O fato é que, obviamente, o hospital não sabe disso. E a gente acaba sendo solicitado aí para fazer vários testes e relatórios mostrando que não existe esse impacto eletromagnético. Esses relatórios, obviamente, são caros, a gente não pode fazer para todos os hospitais, mas eles provam por A mais B, eu vou mostrar um exemplo de um caso aqui de um relatório, que não há esse tipo de interferência. Mas é sempre um desafio a ser vencido. A gente tem um problema de se trabalhar no hospital. Seguramente, entre tudo que a gente faz em shopping centers, em centros de exposição, em hotéis, é o lugar mais difícil de trabalhar. A exigência de EPIs, as necessidades de higiene que a gente tem que ter num ambiente como esse são muito maiores. O problema de não fazer barulho. Um hospital não para. As pessoas, os pacientes dormem lá. A gente não pode entrar num quarto para instalar uma antena. Então, tem todas essas dificuldades que têm que ser superadas. Finalmente, o problema da aquisição. A aquisição é o ato de fechar um acordo com o hospital para poder trabalhar lá, para poder desenvolver um sistema lá, até o licenciamento. Existem leis, muitas dessas leis, eu vou comentar um exemplo rápido, são confusas, elas são omissas, e acabam dificultando muito a gente fazer esse investimento. A gente tem que tomar cuidado, a gente vai pôr ali dentro milhões de reais numa rede, a gente tem que ter toda a certeza que aquela rede vai durar lá por dezenas de anos. E realmente os contratos tratam de décadas, são contratos de 15, 20 anos. Então, é um desafio também não só negociar esses contratos com o hospital, que é o dono da propriedade privada ali dentro, mas também dos aspectos ligados ao licenciamento. Esse é um exemplo, eu não vou entrar muito em detalhes dele, mas versa sobre o caso de São Paulo, e um exemplo da dificuldade dessas leis que eu acabei de comentar. Esse é um TAC, um termo de ajustamento de conduta, feito por uma operadora de São Paulo em 2012, em que o próprio MP mostrava, e se vocês lerem essa parte aqui grifada em amarelo, que havia necessidade da prefeitura em envidar seus melhores esforços para fomentar o debate e, se for o caso, implementar atualizações da referida legislação. Essa legislação é de 2004, ela está deveras desatualizada, ela proíbe a instalação em hospitais.
Mas na época que ela foi feita, nem existia esse tipo de rede indoor. Ela proíbe, de fato, o que ela queria proibir eram as grandes antenas das torres dentro dos hospitais. Nessa época desse TAC, já em 2012, foi feito esse comentário e foi dito que se esses equipamentos não implicam a construção de estruturas ou alterações na edificação, eles bastam ser comunicados à prefeitura. A verdade é que nunca foi esclarecido isso na lei, nunca foi revisitada essa lei, a gente está em 2020 encarando essa dificuldade, motivo tal que existem tão poucos hospitais em São Paulo com cobertura, enquanto em outros locais do país a gente já tem essa cobertura. O outro exemplo, e último exemplo dos que eu comentei das dificuldades, são os tais testes eletromagnéticos. Isso aqui são equipamentos de uma empresa que a gente contrata, o CPQD, para fazer esse tipo de teste. É um teste que, quando é feito, tem que ser feito no hospital inteiro. Toma dias, a gente tem que ir basicamente em todos os equipamentos que emitem eletromagnetismo para provar e para mostrar que essa antena aqui do sistema celular, ela não vai interferir nos outros equipamentos que estão no hospital. Bom, eu queria acabar fazendo uma pequena homenagem aqui ao time de verdadeiros heróis da QMC, que durante essa pandemia eles trabalharam por... Toda vez que eu falo desse tema, eu até me emociono, mas foi assim, em março, enquanto todo mundo ia para casa, a gente teve que treinar e preparar e capacitar um time técnico para instalar essas redes em tantos hospitais pelo país. Foram dezenas de casos em que a gente teve que ativar o sinal entre março e abril, porque as pessoas simplesmente não tinham como se conectar. Muitas vezes a pessoa era internada, a gente, né, que ficava de fora era proibido de entrar no hospital, muitas dessas pessoas não podiam mais nem falar com seus familiares, e muitos, a gente sabe, vieram a falecer. Então, isso mostra do básico, do porquê que é importante ter conectividade no hospital. Essa conectividade traz todas essas maravilhas que a gente está discutindo aqui, ela também traz o básico, que é deixar essas pessoas se comunicarem com quem está do lado de fora desses hospitais. Então é isso. Eu passei aqui 2 minutos do meu tempo, mas, doutor Arnoldo, eu volto contigo aí, espero ter ajudado um pouquinho a esclarecer o tema. E ficamos aí para o debate. Ajudou bastante, sim, André. E apenas um comentário. A gente, na área jurídica, está habituado a ver as leis caminharem, avançarem numa velocidade inferior à das demandas da sociedade. Mas na área de telecomunicações, há um desafio. Essa distância, às vezes, faz com que o país perca a oportunidade, não esteja atrasado em relação a uma atividade. Então, a Lei de São Paulo, que você citou, se em 2012 houve o reconhecimento de que ela precisava ser revisitada, quando ela foi feita em 2004, ela já tinha um artigo dizendo que ela precisava ser revista em 5 anos. Então, o próprio legislador já havia previsto que em 2009 deveria haver uma alteração. Só que, infelizmente, a pauta do legislativo tem as suas particularidades, enfim, a gente não tem essa resposta imediata. Mas é um grave problema que nós, aqui na Comissão de Direito de Telecomunicações, procuramos enfrentar e divulgar para as câmaras legislativas, assembleias, de que eles não podem deixar para trás esse assunto sob pena do país ficar para trás, né? Antes de passar a palavra ao Ricardo, chegaram perguntas aqui, eu queria deixar com você já também, André, 2 ponderações. A primeira delas, a Elaine Cristina dos Santos, ela diz que em inúmeras faculdades já há aulas de manejo de robôs para procedimentos à distância. Então, ela imagina que em breve nós teremos cirurgias feitas à distância. E ela pede que você confirme isso, se essa linha de pensamento dela é correta. E o Hugo Krupa, ele, com base em estatísticas aqui oficiais, ele constata que 4% dos estabelecimentos de saúde tem algum tipo de sistema dedicado à melhoria, à conectividade. Com 4% apenas dos estabelecimentos conectados, há um déficit extraordinário a ser superado. Como é que a gente vai fazer para superar esse déficit? Vou deixar essas 2 perguntas para você nos responder mais à frente. E passo a palavra agora ao Ricardo. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Cumprimento aí já os meus colegas de webinar, o Wilson, o André.
Arnoldo, obrigado pelo convite, e já aproveito para parabenizar aí a OAB pela escolha desse tema. Num primeiro momento, pode parecer que a gente estaríamos aqui falando de telecomunicações, mas como já foi muito bem colocado aqui pelos nossos colegas antecessores, a gente está falando de um assunto que é de competitividade para o país, no campo, na indústria, né? E muito importante na questão de saúde, como foi muito bem exposto aqui. Então, a gente está falando de a plataforma de telecom, sim, é isso que a gente vai entrar em alguns detalhes, mas a gente está falando principalmente de um caminho que nós não podemos deixar essa onda, perder de surfar essa onda. É competitividade para o país. Eu vou começar a minha apresentação, então, eu pediria para o pessoal aí da organização passar aquele filme, que já é um resumo do que a gente vai abordar na sequência, por favor. Só um instantinho. Olá, Saine. Você está nos acompanhando para fazer a projeção, por favor? Sim, doutor, só um minuto. Obrigado. Claro, obrigado. Doutor, só um minuto, estamos tendo um problema técnico, mas já será resolvido. Não há problema. Okay, não há problema. Muito obrigado. Me permitam aproveitar esse instante. Wilson, eu vou deixar uma outra pergunta para você também, que chegou agora, mais uma pergunta da Elaine. Você falou sobre o rastreamento dos atendentes, dos robôs distribuindo medicamentos, isso tudo envolve, e você falou também que é possível a gente gravar informações sobre a vida toda de um paciente. Todas essas informações são sensíveis não só no aspecto social, como no conceito jurídico também. E ela pergunta, como é que nós vamos viver diante da Lei Geral de Proteção de Dados? E aí eu queria deixar com você quais são as ideias da indústria ou as alternativas que a indústria está oferecendo para garantir a segurança dessas redes, né? O sigilo, a proteção dos dados. Ok? Obrigado. Obrigado. Internet das coisas, telemedicina, carros conectados, controle de tráfego, soluções de segurança, iluminação e mobilidade. Todos os benefícios de uma cidade inteligente já são realidade graças ao avanço da tecnologia. Mas, para termos acesso a todos esses benefícios, é preciso conectividade, o que significa mais antenas e fibra ótica. Hoje, as antenas instaladas já não dão conta do crescimento da demanda. E não é por falta de recursos. As empresas estão prontas para investir ainda mais, mas esbarram em burocracia e leis ultrapassadas que impedem a instalação dessas antenas. E isso vem ocorrendo principalmente em grandes municípios, como mostra o ranking das cidades amigas da internet. Precisamos atualizar já as leis municipais. Caso contrário, todos os benefícios que a tecnologia traz serão desperdiçados. O 5G, por exemplo, precisará de 5 vezes mais antenas que o 4G. E há muito tempo as antenas vêm ficando menores. Hoje, não são mais aquelas torres de antigamente. O 4G já tem antenas pequenas, do tamanho de uma caixa de sapato, que podem ser instaladas em fachadas de prédios, bancas de jornal ou postes de iluminação, como as antenas
as atuais são menores, o licenciamento deve ser mais simples. Não pode ser igual ao das antigas torres. As antenas, além de serem discretas, também não fazem mal à saúde. A radiação é muito menor que a das ondas de rádio e TV. Nas últimas décadas, foram realizados vários estudos, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, e nenhum deles comprovou algum tipo de impacto das antenas nas pessoas. Mas, ainda assim, uma onda de fake news vem tentando dizer o contrário. O fato é que as antenas são essenciais para a conectividade e para a implantação de cidades inteligentes. É por meio delas que as novas tecnologias como o 5G vão ampliar os benefícios para a população, trazendo ainda mais segurança, conforto e desenvolvimento. As antenas são a base para uma sociedade moderna e sustentável. Obrigado, Saine. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação agora. Bom, eu trabalho na Conexis. A Conexis é a entidade que representa aqui no país as empresas de telecomunicações. Lá eu exerço a função de gerente de infraestrutura, mas eu já trabalho com esse tema há bastante tempo, como foi bem salientado pelo Arnoldo. Muito rapidamente, apresentando o que é o setor de telecomunicações hoje no país. A gente está falando de 3,6% do PIB, desde o processo de privatização para cá, mais de R$1 trilhão de investimento, mais de 300 milhões de acesso. Tá? E nós vamos falar aqui ao longo da apresentação de dificuldades para fazer a instalação de infraestrutura. Vou ter um foco muito grande nisso. Mas, apesar desta dificuldade, hoje a infraestrutura de telecomunicações no nosso país é a infraestrutura mais bem avaliada pelo World Economic Forum. Tá? E não podia deixar de comentar a carga tributária que existe em cima do setor hoje. São 65 bi de tributos recolhidos por ano. Isso é por ano, esse número é por ano. Aí inclui ICMS, fundos e uma série de outras coisas. É um setor extremamente tributado. Complementando o que a gente colocou com relação à tributação. Não dá para falar em dificuldade em implantar infraestrutura no país sem falar de questões tributárias. O nosso país hoje, tanto na parte de serviço, da prestação, do valor da conta, quanto na equipamentos e infraestrutura que você precisa instalar, é o mais tributado no mundo. Se você for fazer uma análise de receita versus tributação, você vê ali no gráfico da esquerda, em 10 anos subiu de 31% para 47%. As receitas praticamente estagnadas e a tributação subindo. Então, esse é um problema de natureza que precisa ser encaminhado, talvez não nesse momento, no momento econômico que o país anda, mas não pode. Serviços de telecomunicações, assim como energia e outros, são serviços essenciais, ter uma tributação desse tipo. O nosso setor demanda muito capital, muito. A média de investimentos que a gente tem é de 30 bilhões por ano, né? Comparado com os outros investimentos que são feitos no país. O setor é o que mais investe, e nós temos uma característica que é a questão da atualização tecnológica. Nós somos obrigados a jogar praticamente fora uma rede tecnológica de tempos em tempos, conforme a gente vai ver aqui na sequência. Isso já foi mostrado anteriormente, mas mostra as redes, as tecnologias. O que significa isso aqui? Cada vez que uma rede dessa começa a cair em desuso, né, chega um determinado ponto, ela é desativada. Se aproveita alguma coisa, principalmente a infraestrutura passiva, mas ela é praticamente jogada fora. E você já tem, na sequência, uma nova tecnologia chegando, que você tem que colocar uma rede totalmente nova. Assim foi com o 2G, com o 3G,
né, com o 4G e será com o 5G também. Então, é um setor que demanda uma quantidade de capital muito grande, né? E a implementação dessas redes significa o quê? Que eu tenho que estar constantemente instalando equipamentos nos municípios, em todos os lugares. Daí a dificuldade que já existe, que vai ser muito acelerada com a chegada do 5G, pela quantidade de antenas que serão necessárias, seja pela questão dos serviços, da necessidade de latência, da proximidade, quanto pela própria característica de propagação das ondas de frequências mais elevadas e comprimento mais baixo, como já foi colocado aí pelo colega Wilson. Tá? E o que a gente nota, né, é que a implantação de novas tecnologias no mundo, ela cada dia ela é mais rápida. Não só as tecnologias chegam com mais frequência, né, quanto a maturidade e a implantação ocorre de uma maneira superior ao que a gente vinha vendo anteriormente. Então, tudo isso que foi colocado aqui se traduz em algum momento, se precisa ir a campo, né, para fazer instalação de equipamentos. E falando da parte de municípios, você precisa de fazer, das cidades, você precisa fazer licenciamento. E aí é que a gente passa por grandes dificuldades que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui na sequência. Tá? Vamos falar, então, dos gargalos. Tá? O que acontece, o que a gente vê hoje em termos de demanda? Aqui eu não comecei, aqui não estou falando de 5G ainda, tá? 97% dos usuários acessam a internet pelo smartphone. Do que a gente está falando? O smartphone é o verdadeiro instrumento que permite às pessoas, né, acessar a internet, ter inclusão digital. E o smartphone, se você não tem uma antena instalada próximo dele, ele não tem utilidade. Ele é simplesmente um tocador de MP3 ou uma máquina fotográfica. Você precisa da antena próximo para ter o acesso ao serviço de voz e acesso à banda larga, que é o acesso à internet. Né? E esse crescimento é exagerado. Você tem aqui 4 vezes o crescimento de dados só recentemente, e, de novo, aqui não está computado ainda a demanda que está chegando do 5G, que vai explodir. Então, para acompanhar este crescimento de demanda, como é que você faz? Né? Só tem uma alternativa. Enquanto engenheiros aqui, né, só existe uma alternativa. Você precisa instalar antenas, fibra ótica e equipamentos de rede. Não tem outra alternativa. À medida que cresce a demanda, principalmente de dados, ou necessidade de mais cobertura, e já está se falando aí mais adiante, a gente vai ver também, em rodovias, em outros municípios, a única forma de você atender este serviço com qualidade necessária é instalar antena, fibra ótica e equipamento. Como é que a gente está hoje com essa situação, a nível de Brasil? Nós temos mais de 2.000 pedidos de novas antenas aguardando. O que é isso? É uma solicitação que foi feita em alguma prefeitura e, infelizmente, muitos desses pedidos estão aqui, uma boa parte, cerca de 20% desses pedidos estão aqui no estado de São Paulo, em que uma operadora ou uma detentora de infraestrutura, como é o caso da QMC, precisa investir no município, precisa colocar em infraestrutura, coloca o seu pedido lá, atendendo a necessidade de fazer esse licenciamento, e o pedido fica parado. O que acontece? Quem é o maior prejudicado a isso? É a população. É a população que deixa de ter um pedido, uma qualidade do serviço, uma área necessária coberta. Então, hoje são 4.000 pedidos, a gente está falando de 2 bilhões de reais de investimento. E este investimento que eu estou falando é só um investimento lá no campo, na obra. Sem falar que cada dólar que você coloca, cada real, ou dólar, enfim, você coloca no investimento em telecomunicações, ele resulta num ganho para a sociedade maior do que o da indústria automobilística. O retorno é muito maior. Então, a gente está falando de um prejuízo muito grande para o país. Né? Não pode se aguardar, como bem colocou o Arnoldo, o ritmo não está acompanhando a necessidade. Não pode ser dessa maneira. Não pode aguardar 1 ano para você ter uma resposta a um pedido de licenciamento.
E a gente tem casos que é inacreditáveis, mas que demoram há 5 anos. Isso é inadmissível. O processo de licenciamento ele tem que acompanhar a necessidade de evolução tecnológica dos serviços, a demanda que não para de crescer, enfim, a necessidade de desenvolvimento do país. Não pode ir nesse ritmo que está, né? E se a gente já está com essa situação, com essa dificuldade hoje, imagina quando a gente entrar com uma quantidade de antenas muito maior, né, do 5G, entre 5 ou até 10 vezes, como foi citado, nós teremos situações que será necessário colocar uma em cada quadra. Isso, em algum momento, isso vai acontecer. Nesse ritmo que nós temos de licenciamento, será muito difícil. Como é que eu faço a implantação desses equipamentos em campo? O que eu preciso fazer para dar velocidade, agilidade nessa situação? Primeiro, eu preciso ter investimento, isso eu já mostrei que o setor tem, é o que mais investe, tá certo? Eu preciso ter as legislações adequadas, que possibilitem legislações, políticas públicas que incentivem, e preciso ter o processo de licenciamento ágil, baseado na lei municipal e nos processos da prefeitura, de maneira que que rapidamente o capital disponível se transforme naquele investimento, naquele equipamento instalado em campo e se traduza na prestação de serviço. Como é que é a legislação sobre o assunto aqui no país? Primeiro, nós temos a Lei Federal 11.934, que trata da questão de 2009, e que trata da questão da exposição humana aos campos eletromagnéticos. É ela que define os limites que deverão ser adotados aqui no país, que são os mesmos recomendados pela Organização Mundial de Saúde, né? E quem tem a competência para fiscalizar e tratar do assunto, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Este é um ponto que vou citar mais adiante. Arnoldo conhece bem, a doutora Ana também, que foi citada aí, conhece muito bem, é um assunto que a gente tem muita dificuldade nos municípios. O segundo ponto de regulamentação é a Bíblia da infraestrutura, é a Lei Federal 13.116, que é a Lei das Antenas, que estabeleceu uma série de preceitos para que houvesse uma harmonização da competência municipal do uso do solo, que se limita a isso, tá certo? Com a necessidade de expansão dos serviços de telecomunicações, que precisam ser instalados, e a qualidade do serviço, a natureza do serviço é a mesma de Porto Alegre a Manaus. Então, você não pode ter condições em cada município com condições que mudam a natureza do serviço, a topologia. Foi isso que a lei disciplinou, tá certo? Mas há um caminho a seguir, que são as legislações municipais que precisam contemplar o que está disciplinado nessas duas legislações, na 11.934 e na Lei Geral de Antenas. Se falou aqui bastante de algumas restrições, principalmente a questão de instalação indoor, né? Eu vou reforçar, não é possível que você, dentro de um hospital, onde além da necessidade da própria gestão do hospital foi muito bem explorado, as pessoas que estão ali têm necessidade de ter informação dos seus entes que estão internados e por aí afora, não seja permitido a instalação de infraestrutura necessária. Em se tratando de uma instalação indoor, basta a comunicação à prefeitura. Não precisa pedir licença. Claro, se segue as regras da norma de segurança, as normas de interferência, como foi bem explorado pelo André, mas não precisa uma autorização para uma instalação indoor, para a prefeitura. Basta a comunicação de que este equipamento está sendo instalado. Não é o que a gente está vendo aí, como foi muito bem citado. E também tem uma questão muito recorrente, que é a questão da cobertura próximo ao hospital. Ainda existem muitas leis com dispositivos equivocados, que não contribuem absolutamente nada em termos de proteção, só contribuem para dificultar a cobertura, dispositivos colocando distanciamento para determinados tipos de edificação, basicamente escolas e clínicas. Isso torna praticamente impossível você fazer a cobertura na proximidade do hospital. Esse é um ponto que precisa ser muito combatido, né? Mas temos outras restrições também, né? Proibição de instalar equipamentos em determinada zona.
Ora, se tem pessoas morando lá, você tem obrigação com o teu contrato de concessão de cobrir 80% da área da cidade. Como é que você vai fazer cobertura onde você não pode instalar? Eu, enquanto engenheiro, não se descobriu essa forma de fazer. Então, isso é incoerente, não pode ter esse tipo de coisa, mas, infelizmente, a gente vê também. Né? Assim como restrição de instalação de torres em determinados locais. Ora, a gente está falando hoje de instalações muito pequenas, mas em algumas regiões periféricas, afastadas, ou onde você não tem uma edificação, ou na proximidade de uma rodovia, você pode precisar instalar um poste ou uma torre. É uma estrutura de sustentação, isso precisa. E é necessário, e esse impedimento dificulta bastante a nossa colocação. E restrição para instalar em praça, avenida. Olha, hoje a gente está falando, como foi bem citado, instalações do tamanho de uma caixa de sapato, que você pode colocar num totem, numa banca de revista, numa fachada, num poste de iluminação, não tem impacto nenhum, não tem sentido prático e, do ponto de vista do serviço, ter esse tipo de restrição. Tá? Como é que está o meu tempo aí, Arnoldo? Estou dentro ainda? Precisa acelerar ou está indo bem? Eu acho que você pode acelerar um pouquinho. Tá bom. Uma franqueza que posso ter com você. Perfeito. Muito rapidamente, então, há uma questão também que precisa ser considerada, que é a questão de elevadas taxas de financiamento. Ora, o processo de licenciamento de uma estação dessa só traz benefício para o município. Não pode ser encarada como uma fonte de arrecadatória pelo município, ela tem que simplesmente remunerar o trabalho estatal da análise do projeto que está sendo feito. Não é o que a gente vê em muitos municípios. Então, isso precisa mudar. Né? Tempo de licença, tempo de resposta. Precisamos ter a resposta desses pedidos, como já foi falado lá, em 60 dias. Para isso, nós tivemos aí um avanço recente, muito bom, no decreto que fez a regulamentação da Lei Geral de Antenas, que eu citei anteriormente. Esse decreto prevê o chamado silêncio positivo. O que significa o silêncio positivo? Significa que você, ao colocar o pedido no município, estando ele de acordo com a regulamentação existente, e não havendo resposta em 60 dias, você pode fazer a instalação. Isso é muito importante, vai ajudar nesse processo. Tá? Para obter um pouco mais de detalhe, eu fui bastante rápido aqui, recomendo que vocês consultem, nós temos uma página, tá certo? Onde tem uma série de apresentações da Anatel, de especialistas, tem essa cartilha Fique Antenado, que é um resumo onde a gente encaminha para os municípios tudo isso que a gente falou aqui, tem informações sobre o ranking, esse site é um depositório de todas as informações de infraestrutura, recomendo a consulta. Quando pergunto qual cidade é pior do que a outra, está lá no nosso material que eu citei aqui, um ranking que é feito pela Teleco, que é uma empresa especializada em telecomunicações, que considera todos aqueles fatores ali que eu coloquei, as restrições, burocracia, quanto tempo, onerosidade, efetividade da regulamentação. É feita uma análise técnica de toda essa situação nos principais 100 municípios do país, está lá com todo o detalhamento, recomendo para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre essas dificuldades. Né? E não posso deixar de citar, além das dificuldades que você tem de restrições, a ampliação de infraestrutura depende de políticas públicas. É muito importante as políticas públicas. E o que a gente vê, e o governo tem feito muita coisa esse ano, por exemplo, citei aí o decreto de regulamentação, que foi um grande incentivo, estava pendente desde 2015, e a gente vai ter agora em 2021, é a promessa da agência, né, a colocação do edital do 5G. Então, a expectativa, a necessidade é que o edital venha com viés, né, menos arrecadatório, o mínimo possível, tá certo? E mais com obrigação de cobertura. Né? Vou pular isso aqui, porque os meus antecessores já falaram muito bem, né? São especialistas no assunto, principalmente
o meu colega Wilson, mas também foi muito bem retratado pelo André. Eu vou passar essa parte, até porque o Arnoldo já está levantando ali a bandeira amarela. Então, para finalizar, telecom é a base de uma sociedade sustentável e desenvolvida. É isso que eu tinha para falar. Arnoldo, fico à disposição para alguma dúvida. Obrigado, Ricardo. Apenas um comentário. O que chama atenção realmente na tua exposição, as restrições impostas à infraestrutura de telecomunicação por leis municipais, né? São variadas, inúmeras, difícil de entender o conteúdo técnico delas, né? Enfim, temos um longo caminho, acho que, a trilhar para rever todas essas normas e pavimentar o caminho para que o setor possa avançar. Queria deixar para você... Bem sabe, Arnoldo, só já complementando, 99% dessas leis não tem respaldo técnico nenhum, não se justifica tecnicamente. Pois é. Vou deixar para você aqui, Ricardo, duas perguntas, antes de passar a palavra para o Wilson, para que a gente comece a responder as perguntas anteriores. A primeira delas, Ricardo, é o maior número de antenas nas ruas, né? Os setores irradiantes nas ruas. Isso causa algum risco? Pode interferir em pessoas que usem marca-passo? E a segunda pergunta, você falou sobre o edital que a Anatel fará, e o Wilson havia dito sobre a necessidade dessas frequências. Há uma pergunta aqui para que você nos explique como é que funciona o procedimento administrativo para culminar nessa publicação do edital, como é que isso caminha dentro do poder público até que se saia, ao final, esse edital pronto. Vou passar a palavra agora ao Wilson para as respostas, e aqui peço aos colegas todos que vamos tentar 5 minutos para as respostas, porque estamos extrapolando o tempo, mas se precisar ultrapassar um pouquinho, não há problema algum, seguimos em frente. Obrigado. 5 para ambas ou 5 para cada um? Para cada um, para cada um. Ah, bom, okay. Tá bom. Bom, acho que a primeira pergunta era do Dr. José Márcio sobre os terminais, né? Então, os equipamentos terminais. Então, respondendo aqui, bom, grande parte dos equipamentos terminais que a gente usa em 4G, né? Até alguns fabricantes para ajudar a gente aqui. O iPhone, até o iPhone 11, né, não suporta 5G. Então, o iPhone 12 é o primeiro telefone que foi lançado agora que suporta 5G. Então, o que a gente imagina agora é que as próximas gerações de telefones vão suportar o 5G no mercado. E o segundo ponto foi sobre a parte de segurança de redes LGPD, né? Bom, esse é um dos grandes problemas que nós vamos ter mesmo e uma das grandes preocupações que nós temos como engenharia. Porque, voltando até o começo da apresentação, o que nós estamos fazendo com o 5G? Nós estamos ligando muito mais dispositivos, né, agora, e com muito mais velocidade. E esses dispositivos vão ser muito mais complexos. Então, uma combinação... E outro ponto, que esses dispositivos, o fabricante desses dispositivos, ele pode existir hoje, mas possivelmente ele pode não existir daqui a 5 anos. Como que eu vou garantir, então, a segurança desse dispositivo na vida útil? O que nós fazemos, então, desde do ponto de vista de rede de telecomunicações, desde que nós começamos a projetar o software do equipamento, fazer o que nós chamamos de design for security, checar todos os pontos possíveis de vulnerabilidades que são passíveis no processo e ele tentar eliminar esses pontos. E fazer uma verificação contínua do software e do hardware durante a vida útil do nosso produto e trazer essas modificações para a rede. Outro ponto também, doutor Arnoldo, de todos que a gente gosta de comentar bastante, é o seguinte, que essa é uma combinação que nós temos que ter a ética em cima disso também como fabricantes de equipamento. E nesse ponto eu vou fazer desculpa da propaganda, a Nokia é a única empresa de telecomunicações que foi ranqueada no ranking da Ethisphere nos últimos 4 anos como a empresa mais ética em telecomunicações. Então, essa combinação de tecnologia e ética é fundamental. E como nós fazemos isso, esse controle daqui para frente, e como nós estamos implementando? É um pouquinho de inteligência artificial e machine learning. Por exemplo, se o sensor que está medindo minha pressão tem que enviar lá meus dados para o SUS, para um banco de dados do SUS, ele tem que enviar a cada 15 minutos uma quantidade, vamos dizer, vocês, desculpe pelo tecniquez agora, 10 bytes, mas todo mundo entende isso hoje em dia, ele tem que enviar 10 bytes para o SUS, para o servidor do SUS que está lá em São Paulo, em alguma parte da rede. Se ele começar a enviar 12 bytes
ou enviar 13 bytes ou 9 bytes, e não enviar a cada 15 minutos, alguma coisa errada está acontecendo. Se ele deixar de enviar para o servidor do SUS e enviar para o servidor em Pequim, por exemplo, alguma coisa está errada também. Então, eu preciso tomar cuidado. É isso que eu consigo fazer na rede, como fornecedor de equipamento, eu consigo identificar isso e dar um alarme para o pessoal das operadoras, ou mesmo para quem está operando o sistema lá na frente, para o hospital ou para o SUS, e dizer, olha, esse sensor pode estar com problema. Você quer fazer o quê? Desligá-lo, bloquear o acesso, ou enviar uma informação, confirmar com o dono do sensor se está acontecendo algum problema. Esse é um lado da rede. E claro que dentro dos data centers, aí existem grandes procedimentos de segurança, e um dos fatores que a gente considera fundamental são o que nós chamamos de arquiteturas abertas. O que são arquiteturas abertas? Você pode falar assim, mas se a arquitetura é aberta, eu estou aumentando, eu estou abrindo mais as interfaces. Realmente, quando você tem arquitetura aberta, eu estou garantindo interoperabilidade. Então, eu posso tirar uma caixa da Nokia e pôr uma caixa de uma Dell, de uma HP, e vou garantir que isso funcione. Quando eu faço isso, eu estou garantindo que os protocolos de comunicação de segurança são padronizados. Não existe a possibilidade de eu corromper dados, copiar dados ou enviar dados para outros lugares. Então, é isso que a gente imagina. Essa combinação de ética, tecnologia e mecanismos de controle da rede. E eu não estou infringindo os dados pessoais, porque eu estou monitorando através de um contrato estabelecido entre a pessoa e o prestador de serviço. Espero ter respondido as perguntas. Obrigado, Wilson. É interessante você dizer ao final, quer dizer, a rede aberta gera o efeito inverso, né? Acho que ele gera mais transparência e mais controle, né? Exatamente. A transparência e o controle vem com redes abertas, não com redes fechadas. Perfeito. Eu garanto a interoperabilidade de sistemas. E mesmo porque tem outro fator, que não só a segurança de redes, é a segurança de fabricantes, né? Quantos fabricantes a gente já viu que desapareceram através dos anos, né? Perfeito. E Ricardo e André, eu esqueci de dizer no começo aqui, se vocês tiverem algo a comentar sobre as questões que não foram diretamente dirigidas a vocês, estejam à vontade também. Obrigado, Wilson. Vou passar. Você mutou, Arnoldo, você está mute, você mutou sem querer. Obrigado. Além das duas perguntas que havia te encaminhado sobre cirurgias remotas, é uma realidade diante dos projetos que você vê? E como superar o déficit? 4% dos hospitais estão conectados hoje. Surge uma nova pergunta aqui. As redes outdoor, se forem muito boas, darão conta desses trabalhos que os hospitais precisam fazer, ou os hospitais terão que ter uma rede própria dedicada interna? Deixo com você essas três indagações. Vamos lá, obrigado, Arnoldo. Bom, a primeira pergunta da Elaine, então, com relação às cirurgias e essa possível robotização. Eu vou emitir minha opinião aqui em um segundo, mas eu vou contar primeiro uma experiência que eu tive, alguns aqui tiveram que exemplifica tudo isso. A gente tem um seminário que já existe, um congresso mundial maior de telecom, que acontece nos últimos quase 10 anos em Barcelona, em que todo ano tem um ponto alto do congresso, né? Uma grande demonstração, um balão do Facebook que vai cobrir regiões, ou é a Nokia lançando, na época dos terminais, o terminal mais poderoso. No ano passado, que foi o último congresso, esse ano não teve, pelas razões da pandemia, o ponto alto foi uma cirurgia à distância. Então, estávamos lá um monte de engenheiros e PhDs de tecnologia assistindo lá, sinceramente, desculpa a expressão, mas destripar uma pessoa ao vivo e a cores, né, com 5G na nossa frente, numa tela, enquanto aquela cirurgia acontecia num hospital ali em Barcelona também, tudo conectado pela Vodafone em 5G. Acho até que a rede era Nokia naquela ocasião. O ponto já está acontecendo. Mas, e aí eu vou emitir minha opinião, a gente não vai ver tão cedo uma cirurgia, de fato, sendo feita por um médico à distância e um paciente com a barriga aberta do outro lado do país ou da cidade. Eu acho que eu tenho muita certeza que essas coisas vão acontecer em steps. O Wilson comentou alguns deles. Eu acho que isso já está começando. A pandemia, a gente está vendo o atendimento de telemedicina. Eu tenho visto vários casos de psicólogos atendendo via online. Coisa que até os órgãos que regulam a saúde tinham lá sua restrição por causa da falta do contato entre pacientes, mas veio uma pandemia, é o jeito. E aí, como muita coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, não é tão mal assim, funciona.
Então, eu acho que vai começar por um atendimento que já, na verdade, está começando e que vai ser cada vez mais rico. Então, hoje, a gente está do lado da tela conversando com o psicólogo. Amanhã, como o Wilson já comentou, eu vou ter um monte de sensor no meu corpo e o meu cardiologista vai estar fazendo o meu exame remoto, dizendo, olha, teu coração está assim, tua pressão está assado, e eu não preciso mais ir no consultório para fazer isso, porque esses sensores e essa rede vão possibilitar essa experiência. Vai evoluir, e eu acho que vai ser muito rápido, quase que em paralelo, para o que a gente viu em Barcelona, que é um médico não tão experiente, local, na cirurgia, sendo assessorado real-time por um médico muito experiente, num Einstein da vida, e dizendo, olha, aqui você faz isso, você faz aquilo. Lembrem que hoje, cirurgias delicadas, já existe esse protocolo de ter um muito experiente e, às vezes, até um residente. Isso vai ser feito cada vez com mais ênfase. Então, respondendo a pergunta da Elaine, eu acho que vai tomar um tempo para ter essa robotização nesse nível, mas ela vai caminhar nos steps que eu comentei. Indo para a pergunta do Hugo, a segunda pergunta, né, como cobrir esse déficit? Eu vejo 3 desafios. Alinhamento do interesse das partes envolvidas, eu vou comentar rapidinho o que é isso. As leis desatualizadas que não propiciam resolver esse problema, o Dickman, o Ricardo, cobriu com detalhes a dificuldade de todas essas leis que impedem a gente de cobrir. Eu falei um pouquinho do exemplo de São Paulo. E um terceiro ponto que é ter investimento para isso. O alinhamento de interesses é um alinhamento que tem que ter de todos esses atores. E quem são? As operadoras, empresas como a QMC que fazem o investimento e levam essas redes, os donos dos hospitais e a sociedade, aí representada pelos políticos que definem as leis e tudo que a gente conversou. Hoje, para dar um dos problemas com esse alinhamento, é o que a gente fala do fenômeno caixa automático, ATM. Até 15 anos atrás, você ia pôr um ATM num shopping, o shopping dizia o seguinte para as empresas, olha, você me paga 20 mil reais por mês, usa um pedacinho lá perto da garagem do meu ATM, lá que eu tenho para pôr o seu ATM, e se dê por satisfeito. Hoje, o shopping liga para uma empresa que disponibiliza o ATM e implora para que eles ponham do ladinho, no local mais nobre do shopping center, e não cobram nada, e às vezes até são obrigados a pagar por alguma adaptação de infra para atrair o ATM. Infelizmente, telecomunicações ainda vivem um dilema nesse sentido. A gente tem hospitais, falando do exemplo aqui do Hugo, da pergunta do Hugo, que nos ligam falando, cara, eu preciso ter o celular. Eu não posso não achar um médico aqui dentro. Eu preciso ligar para o celular dele, ele atender e dizer, olha, corra no 5º andar e tal. E, infelizmente, existem hospitais e muitos outros empreendimentos que veem isso como uma forma de ganhar dinheiro. E aí dizem o seguinte, você quer pôr uma rede aqui dentro? Paga X mil reais por mês e você coloca. Isso, infelizmente, não cabe no modelo de negócio. Então, a gente acaba não conseguindo cobrir muito esse déficit também por conta desse desalinhamento de interesse que eu comentei e que joga contra aí o déficit que o Hugo falou. As leis, o Ricardo já falou muito, quer dizer, é um problema muito sério. E o investimento, ele faz sentido em muitos locais, em muitos grandes hospitais, aonde gera-se uma receita muito grande para as operadoras também. Então, tem um dinheiro, uma receita sendo gerada na ponta. Mas essa receita hoje não é suficiente para cobrir todo esse gap que o Hugo comentou. Então, a gente tem uma dificuldade aí também. Aplicações que vão gerar mais receitas, muita gente vai ganhar dinheiro com essas aplicações que o Wilson comentou em hospitais. E esse dinheiro vai entrar na cadeia e vai propiciar que todo mundo seja remunerado. Aquele que faz a rede, como a QMC, aquele que produz a tecnologia, como a Nokia, e outros integradores que vão disponibilizar esse serviço lá dentro. Então, hoje não existe ainda uma sustentabilidade de negócio para dizer que vale a pena sair pondo rede em tudo quanto é local de saúde. Começamos pelos grandes locais e, com certeza, conforme essas coisas vão chegando, essa monetização vai sendo possível, vai se ter também a possibilidade de cobrir empreendimentos menores, tá? O Arnoldo, eu ataco a terceira pergunta também da Sinira, então, da infra, né? Por favor. Okay. Bom, a pergunta da Sinira versa sobre, né, como é que vai ser esse atendimento e se ele vai ser, o atendimento a hospitais vai ser similar, a infraestrutura necessária vai ser similar ao que a gente tem em residências e escritórios. Via de regra, a resposta é não. Né? Hoje, para começar, nas nossas residências, a gente, malemar, tem um atendimento dedicado de celular. Alguns pouquíssimos prédios de São Paulo e Rio de Janeiro possuem uma rede dessa que eu mencionei em hospital, onde as antenas estão dentro do prédio.
Hoje, basicamente, você atende uma rede residencial, um prédio, mesmo quando ele tem um sinal deficitário, colocando uma torre mais próxima, melhorando a posição de uma antena externa para que tenha o sinal. No futuro, é muito provável que esses residências vão ter esse atendimento indoor que eu comentei, mas hoje ainda não tem. E mesmo quando elas vierem a ter, não vai ser uma rede tão robusta como é, por exemplo, hoje a rede num hospital, que você tem centenas, literalmente centenas de antenas espalhadas por corredores, quartos e etc. Uma residência vai necessitar menos. Agora, eu vou fazer um caveat aqui, que é, né, lembrem-se da banda larga na nossa casa. Né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha o que a gente chama de ADSL, que era aquele modem, para quem é de São Paulo chamava Speed, da Telefônica, e não dava para ver um Netflix, porque nem existia um Netflix. Se eu perguntar hoje para o meu filho se a rede residencial aqui de casa tem que ser igual a de um hospital, por causa do Fortnite, ele vai dizer, cara, tem que ser maior, pai, senão eu não consigo nem jogar. Então, a demanda ela vai vir de exemplos engraçados e bobos, como eu estou dando, das coisas que vão existir que a gente vai poder fazer com essa rede. Se amanhã as residências pedirem tanta demanda de celular, porque, por exemplo, vai estar tudo controlado, os sensores que a gente falou, não é difícil imaginar, eu diria que daqui quase uma década, que as casas vão ter e os prédios uma rede tão robusta quanto um hospital, mas é improvável. As demandas de aplicação, que a gente já discutiu aqui tanto em hospital, vão demandar uma rede muito robusta, já começando a acontecer por essas redes que a gente comentou aqui, que a gente já está fazendo hoje aqui no Brasil. Ok, André, deixa eu só te provocar com mais uma questão. Então, os hospitais ou os estabelecimentos de saúde que têm essas aplicações que o Wilson nos trouxe, certamente precisarão de um sistema dedicado próprio indoor. Exatamente. E aí tem aquela história da linha, né? As aplicações vão começar a surgir e não vai ter rede para elas, em alguns locais. E aqueles empreendimentos, esses locais de saúde vão querer usar essas aplicações. E vai acontecer casos que vão ter grandes redes e a turma que desenvolve a aplicação ainda não desenvolveu a aplicação. E vai ver, opa, se eu desenvolver, eu posso vender no Einstein, eu posso vender no Sírio, eu posso vender no Santa Luzia, em vários hospitais que eu comentei aqui. Então, sim, as aplicações, elas vão acabar vindo como aconteceu, por exemplo, dentro das nossas casas, e para que elas funcionem no hospital, não há sombra de dúvida, não dá para funcionar com a rede outdoor. A latência, que é tão importante, né, que a capacidade de algo reagir rápido ao sinal tem que ser baixíssima. E aí é simples, é visual. Aquele equipamento que vai estar conectado tem que estar muito próximo de uma antena, que tem que ser aquelas anteninhas que eu comentei, que o Wilson mostrou, no corredor, dentro do quarto, porque são milissegundos, mas são muitos milissegundos para chegar numa antena lá na rua e daqui de lá ir para o core da rede. Tá? Perfeito, obrigado, André. Antes de passar aqui a palavra ao Ricardo, só fazer 2 registros aqui, que a nossa audiência acho que está muito alinhada com o que estamos falando. O José Márcio Carvalho da Silva, ele nos diz que há um programa iniciado em 2019, em Pernambuco, no Real Hospital Português de Pernambuco, um programa de cirurgia robótica, e que o robô mais moderno do mundo já está em funcionamento lá na região norte e nordeste. Obrigado, José Márcio. O Nordeste, principalmente Pernambuco, sempre à frente em questões de tecnologia e saúde. E a Elaine, ela nos traz a informação também, na linha do que você disse, André, que o teleatendimento passou a ser aceito, que o Conselho de Fisioterapia acabou regulamentando esse trabalho. Quer dizer, algo que vinha se arrastando há algum tempo, foi acelerado, né, por conta da pandemia. Né? Podemos dizer que foi um efeito colateral positivo de uma ocorrência tão danosa para a sociedade. Mas, enfim. Vamos lá, Ricardo, agora para você, as perguntas que deixei contigo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeira pergunta foi da Elaine. Maior número de antena implica em maior campo eletromagnético, maior radiação, e pode ter algum impacto por consequência no marca-passo? Bom, a primeira parte da pergunta é uma pergunta recorrente. Toda vez que eu faço a apresentação e a gente fala de quantidades massivas de antena, o pessoal já pergunta, pô, mas mais antenas, qual é o impacto desse negócio? Então, a resposta é bastante simples, não. Quando você coloca uma antena, ela é uma célula, a primeira preocupação do projetista é com interferência.
Você não pode colocar uma antena com potência muito grande, senão você vai interferir em todo o sistema ao redor. A rede ela é viva. Então, ao projetar, né, ela já é projetada com potência específica para não haver interferência. Segundo ponto, muitas delas, né, estarão em faixas muito acima ou com um objetivo de cobertura bastante próximo, como já foi citado. Nós temos essas situações, quer dizer, casos em que a antena precisa estar muito próximo do ponto de consumo, do sensor ou do equipamento. Então, ela já será projetada dessa forma. E, por fim, né, toda a instalação eletromagnética, toda estação, toda antena que é colocada na planta, seja ela uma estação de 2G, onde é irradiado mais potência, ou uma pequena small cell para cobertura em um corredor ou pontualmente numa região, num shopping, ela passa por um processo chamado relatório de conformidade. Significa que um profissional habilitado, um engenheiro habilitado, vai fazer a análise desse projeto e, principalmente, do contexto em que ele está sendo instalado. O que eu estou falando? Ele vai considerar todo o ambiente que está em volta dessa instalação, ambiente eletromagnético, para, no final do parecer dele, dizer se isso está em conformidade. O que significa estar em conformidade? Resumidamente, é que aqueles limites que eu citei lá na minha apresentação, colocados pela 11934 e pela regulamentação da Anatel, estão sendo respeitados. Então, respondendo a primeira parte da pergunta, os limites, mesmo com a quantidade maior de antenas, os limites continuam sendo os mesmos. E te digo, te antecipo, o que a gente vê de medição aí hoje, limites na rua, é na faixa de 2% a 3% do valor máximo. São muito pequenos. Com relação especificamente à marca-passo ou a outros equipamentos, né, esses limites que foram colocados ali, ele já é o limite eletromagnético. Qualquer equipamento que esteja dentro deste ambiente eletromagnético, ele tem que estar certificado e preparado para, com a blindagem necessária, com as interferências, para funcionar dentro daqueles limites. Há situações específicas, como até foi citado pelo André, e no caso de hospitais, que você precisa fazer alguma análise um pouco mais acurada. Então, o que eu diria com relação à situação do marca-passo? Ele está dentro deste ambiente, mas deve haver recomendações de cuidado específicas do fabricante de marca-passo que precisam ser seguidas. Ok? A segunda pergunta é do Kaique com relação ao edital de 5G. Vamos lá. Quando a gente está falando do edital de 5G, a gente está falando de um edital de frequências. É disso que a gente está falando, né? São as frequências necessárias para as novas frequências necessárias para a prestação do serviço de 5G. Elas são em 3 faixas, aí como foi colocado pelo Wilson, nas faixas mais baixas, de 700, intermediárias ali no 3,5, né? E faixas mais altas, as já milimétricas, de 26, 28 para cima. Então, é isso que está sendo, este que é o famoso edital do 5G. Né? Qual é o processo legal com relação a esse edital, assim como outros editais ou outros regulamentos que são feitos pela agência reguladora, assim, muito rapidamente. Ele é precedido, primeiro, de uma série de estudos, né, que são feitos pela área técnica. Na sequência, esses estudos eles são traduzidos numa proposta de edital ou numa proposta de regulamento, que é submetido à consulta pública da sociedade, né? É submetido à consulta pública da sociedade, onde são feitas as contribuições, melhorias, enfim, todas as contribuições são trazidas, fim do processo, elas são trazidas para a área técnica da agência, né? Que avalia a parte técnica da contribuição, se é cabível, se não é, prepara todo este material. Na sequência, ele vai à Procuradoria-Geral da agência, que analisa a legalidade de tudo que está posto ali, e, em seguida,
este processo é encaminhado ao conselho diretor da agência, né, pela diretoria colegiada, que é quem tem o poder de acatar, modificar, sugerir alterações, pode, inclusive, se for o caso, devolver a área técnica para algum ajuste, coisa e tal. A decisão final, o poder legal de definição do edital é por meio do conselho diretor. Esse processo específico do 5G, ele subiu agora, recentemente, para o conselho diretor, já passou essas etapas que eu falei, e, segundo informações aí do próprio presidente, do Leonardo Euler, o edital deverá estar posto na prática para análise dos interessados agora em janeiro de 2021. Espero ter respondido, senão fico à disposição. Então, respondeu sim, perfeitamente, Ricardo. Eu tenho aqui uma série de outras dúvidas, perguntas, mas, enfim, o tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecer novamente ao Wilson, Ricardo, André. Conheço a agenda de vocês, falo novamente, eu gosto muito de usar a expressão generosidade. Vocês dispõem de um tempo precioso que podia estar sendo consumido em outra atividade e para compartilhar, para ensinar conhecimentos, né? Compartilhar conhecimentos e ensinar as pessoas a respeito daquilo que vocês conhecem tão bem. Vou devolver a palavra a vocês, caso queiram fazer deixar algum recado final, enfim, e logo em seguida vamos encerrar o evento. Então, Wilson, deixo a palavra contigo novamente. Bom, novamente, doutor Arnaldo, muito obrigado e à OAB São Paulo por organizar esse evento. É fundamental, acho que o 5G ele é importante para a sociedade em todas as dimensões, né? Esse estudo que nós fizemos aqui de 1,2 trilhão de impacto para a sociedade, ele pode ser 1 trilhão, 2 trilhões, não importa, mas ele tem um impacto para a sociedade e é um dos maiores pontos que afeta o nosso país, que é a produtividade, em todos os setores, né? Desde o setor agrícola até o de serviços. Então, acho que nós temos que entender a tecnologia, entender como aplicá-la e puxar os nossos órgãos, os nossos governantes e o nosso regulador e a sociedade como um todo para alavancar o uso dessa tecnologia na melhor forma possível. Muito obrigado e sucessos a todos. E aproveito já para dizer um bom Natal e bom 2021. Perfeito. Concordo contigo aqui, indo na linha também do que o André falou, precisamos aí, o setor tem que fazer o seu esforço, o poder público tem que fazer o seu esforço, senão nós não vamos alcançar esse objetivo que aí, indo para o que o Ricardo disse, é relevante para o país, não é relevante para o setor de telecomunicações especificamente. André, suas palavras finais, por favor. Começando pelo fim também, aproveitando o embalo do Wilson aí e desejar, acho que alguns de vocês talvez eu não vejam um Feliz Natal aí, um Feliz Ano Novo, que 2021 venha aí com outras vibrações, mas aproveitando também para dizer que a gente aprendeu muito, né, em 2020. Eu acho que esse evento é um reflexo dessa pandemia, não só porque está online, mas porque estamos aqui, time de telecom, falando com tantos advogados, porque telecom, a gente costuma dizer nesse meio, pela primeira vez em 20 anos, não é problema na crise. A gente foi problema na internet, na grande bolha, a gente foi problema até certo ponto em 2008, com a crise dos bancos. Vários de nós estávamos mega endividados e os bancos que bancam muito do que a gente faz entraram, né, colapsaram, a gente também foi junto. Pela primeira vez em 20 anos, nós somos parte da resposta à crise, a gente é parte da solução. E eu acho que isso vai ajudar em muito do que a gente conversou aqui. E aí, de novo, aproveitando a audiência, vocês advogados têm uma parte muito grande, como vocês viram, em tudo que a gente falou, no entendimento correto da sociedade, com relação às políticas públicas, às leis, à legislação que vai regular tudo isso. No fundo, ela é feita muito mais por vocês, advogados, do que por nós, engenheiros, aqui do lado de cá. A gente acaba... O Arnoldo é um desses elos entre nós e o mundo de direito, porque entende muito dos dois lados. Mas é muito importante que a sociedade e quem faz essas leis entenda, quem defende essas leis saiba discutir. E o legal é que Telecom começou a entrar na pauta. Então, isso deve fazer com que esses mitos, o Ricardo comentou alguns aí, a gente vê torre sendo queimada na Inglaterra, no primeiro mundo, e os caras queimando porque acham que aquilo dá câncer.
Isso já foi superado. Quando a gente fez esses testes em hospital, eu queria deixar claro, a gente descobriu que o micro-ondas, a gente já sabia, né, mas estava provado no teste, o micro-ondas tem muito mais irradiação do que o telefone no nosso bolso. Uma TV mais antiga, que existe, vai fazer um século agora que inventaram a TV, ela emite muito mais irradiação do que um aparelho celular. Mas a gente continua, né, com essa coisa, é novo, o novo assusta. Então, eu acho que a mensagem aqui para vocês, advogados, é que vocês também têm uma responsabilidade nisso. Nós estamos falando de coisas que foi dito aqui vão melhorar a sociedade, e eu acho que foi muito legal promover esse debate, porque a gente pode explorar um pouco o que vai melhorar e por que demora e por que é difícil. Então, eu deixo aqui, tomara que tenha contribuído, deixo o meu abraço e foi muito bacana. Perfeito, André. E aqui a gente, pela Comissão de Direito das Telecomunicações, aqui na OAB em São Paulo, a nossa ideia é justamente essa, é difundir conhecimento e compartilhar com nossos colegas advogados essas questões muito pontuais e específicas do setor de telecom, mas que precisam ser consideradas para que a gente não faça leis e regulamentos que, ao invés de incentivar o desenvolvimento das atividades, acabem impedindo, né? Então, é um trabalho duro, árduo, mas estamos dedicados aqui a vencer e contamos sempre com o apoio de vocês com conhecimento e a credibilidade para nos ajudar nessa difusão. E vamos passar a palavra agora para o Ricardo, que talvez seja uma das pessoas que mais briga com o poder público para convencê-los a respeito dessa necessidade de se olhar com outros olhos essas normas restritivas. Vamos lá, Ricardo. Obrigado, Arnoldo. Bom, acima de tudo, é um prazer tratar do assunto. Tá? Essa 1h30 que a gente esteve aqui é muito interessante, muito bom, mas nós precisamos realmente da ajuda de vocês. Né? Precisamos da ajuda da sociedade, porque a conscientização é importante. Né? E da parte dos advogados, o trabalho, a fronteira não existe entre a parte técnica e a parte jurídica. Nós que durante muito tempo trabalhamos muito juntos, sabemos disso. Eu aprendi muito com você da parte jurídica, espero também ter passado alguma coisa da parte técnica. Então, o trabalho da OAB que sirva de exemplo aí, né? Enquanto engenheiro, Laricá, enquanto Conexis, a gente está à disposição. É fundamental que se entenda a parte técnica para evitar absurdos jurídicos que não têm respaldo, alguns não têm sequer respaldo legal, mas a maioria, né, não tem respaldo técnico nenhum, pelo contrário, no caso dos 50 metros, lá ele termina por prejudicar, porque você tem que colocar uma estação mais afastada com mais potência. Mas não adianta, apesar dos engenheiros falarem e explicarem, né, muitas vezes se insiste nesse tipo de coisa. Então, o trabalho conjunto de todas as técnicas, e aí parabenizo de novo a OAB, espero que sirva de exemplo a outras OABs, né, para evitar essa situação, é extremamente importante. E da sociedade também. Ela precisa cobrar dos seus legisladores, dos seus prefeitos, essas mudanças. Me despeço também desejando um bom Natal e agradeço a todos aí. Obrigado, Ricardo. Então, chegamos ao fim. Aqueles que nos acompanharam, eu agradeço. Espero que nos acompanhem durante o próximo ano. Teremos uma programação mais intensa de eventos e procuraremos trazer sempre profissionais que contribuam, como o Wilson, o Ricardo e o André fizeram hoje, para que nós tenhamos um maior conhecimento sobre os assuntos relacionados ao setor de telecom e possamos atuar na área jurídica de uma maneira mais adequada. Desejo a todos aí um bom final de ano, que estejam todos em saúde e com suas famílias e torcendo muito para que 2021 seja um ano diferente de 2020 e muito melhor para todos nós. Muito obrigado e tenham um bom dia. Tchau, gente.